Olá, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Wellington Ramos, comunicando a você a verdade do Evangelho e ajudando você a defesa da fé cristã, que é a fé em Cristo, para a promessa da vida eterna com Deus. Pela fé em Jesus, pela doutrina de Cristo. Doutrina essa que o diabo confunde, deturpa e falsifica, tirando pessoas do entendimento da palavra para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. E como o diabo consegue isso? Criando outros meios, caminhos e princípios para desviar o povo do único caminho, do verdadeiro meio e princípio que Deus estabeleceu. E nesse momento, eu quero trazer a você uma instrução, orientação apologética para a defesa da fé. Porque o diabo tem usado sistema religioso, homens que formulam doutrinas que criam na mente do povo de que por ali vão chegar a Deus. Por falsos profetas que formularam e criaram doutrina de demônios, que agregaram vários seguidores e propagam a mentira para o mundo. Assim como Deus tem os seus ministros para pregar a verdade do Evangelho, o diabo também tem os seus ministros para pregar a mentira, contrariando a verdade do Evangelho. Paulo vai dizer isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Ministros de Satanás, transfigurados como ministros de Deus. Porque todos eles dizem que são de Deus, dizem que são testemunhas de Deus, pregando doutrina do inferno, de demônios, para tirar o povo da verdade de Deus. E uma dessas doutrinas, pela qual eu quero advertir você e ajudar você a se proteger dos ministros de Satanás que propagam essa doutrina do inferno, de demônio, é a doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, onde os adeptos dessa doutrina, que propagam ela, são denominados de testemunhas de Jeová. Jeová quer dizer Deus. O testemunho de Deus não tem nada a ver com o que eles levam. Eles não levam o testemunho de Deus para o povo. O testemunho que eles levam é uma mentira formulada por Charles Taze Russell, inspirado por Satanás, um falso profeta, que montou uma estrutura de conceitos e princípios de Deus, como se fosse verdade, e formulou e congregou vários discípulos para crer nessa mentira e continuar ministrando, pregando essa mentira, que são os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, denominados de testemunhas de Jeová, que propagam essa heresia, esse veneno espiritual que mata a alma, doutrina de demônios, que tira as pessoas da verdade do Evangelho, impedindo-as delas chegar a Deus, pelo único e verdadeiro caminho, que é Jesus, que o Evangelho revela. Então vamos lá, porque eu digo que essa doutrina da Sociedade Torre de Vigia, que os testemunhas de Jeová pregam, é doutrina de demônio, porque vai de encontro ao Evangelho. E o principal de tudo, negam ao Cristo, Senhor e Deus. Negam a Jesus, o nome soberano, que é sobre todos os nomes. Não leva o povo a invocar o nome de Jesus. Eles classificam Jesus como uma criatura, um Deus qualquer. Eles não têm a Jesus como seu Deus e Senhor de suas vidas, por onde vão encontrar vida e por onde vão ter o encontro com Deus, porque Deus está no Filho, e para encontrar o Pai, tem que estar no Filho. Eles querem servir ao Pai, adorar ao Pai, e não se submetem ao Filho como Senhor e Deus. Porém, logo estão perdidos. Isso é uma cegueira espiritual. É uma investida de Satanás, usando esse ensino, essas pessoas, para propagar essa mentira e levarem muita gente para o inferno, privando-os
da verdade de Deus. A mensagem que os testemunhas de Jeová pregam não é a mensagem de Deus. Eles não vão nas portas anunciar Jesus e nem o arrependimento para o perdão de pecados por meio de Cristo. Eles vão na porta pregando uma mensagem de paraíso na terra, de que Deus vai trazer a melhoria para esse mundo, e que esse mundo vai ser um paraíso, e que todos têm que crer em Jeová, porque esse é o nome que tem que clamar para ser salvo e encontrar vida eterna. Porque eles se denominam os verdadeiros testemunhas de Deus, porque estão pregando Jeová. Só que os testemunhas de Deus que ele levantou para dar testemunho não foi de Jeová, foi de Jesus. Deus não mandou ninguém anunciar o nome de Jeová. O testemunho que Deus deu foi do seu Filho Jesus Cristo. E a esse mandou anunciar ao mundo que se converta a ele, para que tenham vida e encontrem a Deus verdadeiramente. Os testemunhos de Jeová, eles não vão até as pessoas anunciar e pregar Jesus. Eles não pregam Jesus. E quando eles falam de Jesus, eles falam de Jesus desclassificando Jesus da sua deidade, da sua divindade e do seu senhorio absoluto. Olha qual era o testemunho que os apóstolos pregaram. Abra sua Bíblia, vai examinar. Vai buscar conhecer a verdade para não ficar preso na mentira do diabo. Só pode ser liberto da mentira do diabo quem conhece a verdade que é Jesus para ser liberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Assim diz a palavra de Deus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Isso era o que os apóstolos pregavam às pessoas. Não era reino de Deus na terra. Não era nome de Jeová. Eles anunciavam Jesus. Eles pregavam a Jesus. Eles levavam o povo a crer e se converter a Cristo para ter o perdão e encontrar salvação e vida eterna. Não aqui, no paraíso na terra. Porque a terra e as obras que nela há vão se desfazer. E os homens que aqui habitam vão a juízo eterno. Olha o que diz o próprio Jesus em Lucas, capítulo 24, versículo 47. A ordem de Jesus para os seus discípulos e ao mundo anunciar o evangelho. Jesus vai dizer que no nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. A ordem de Jesus para os seus discípulos era que fosse ao mundo pregar, não paraíso na terra, não o nome de Jeová, mas anunciar ao mundo inteiro, no nome dele, o arrependimento e a remissão do pecado, para o homem receber o perdão divino e não ir a juízo nem a condenação. Logo, essa doutrina da STV é uma doutrina faliciosa, é uma doutrina de demônios, é uma doutrina que não tem nenhum testemunho de Deus, porque se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 9 ao 13, você vai ver qual é o testemunho que Deus mandou dar. Não é o testemunho de seu nome Jeová. Olha o que diz a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O testemunho de Deus não é paraíso na terra, não é o nome de Jeová. O testemunho de Deus é de seu Filho. Olha o que a palavra continua dizendo no versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho de Deus é Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pelo nome de Cristo. Não é o nome de Jeová. Então esses adeptos da Sociedade de Torre de Vigia, denominados de Testemunho de Jeová, estão fazendo o trabalho do reino das trevas. Estão indo para o inferno com esse ensino e levando outras pessoas para o inferno, porque estão negando a verdade do Evangelho de Cristo. Olha o que diz ainda a palavra de Deus no versículo 11.
O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Não é no nome de Jeová, não é numa instituição religiosa da STV, não é em nenhum grupo religioso. A vida eterna está em Jesus. Jesus vai dizer em João 6, 47, quem crê nele tem a vida eterna. E os testemunhos de Jeová, os adeptos da Sociedade Torre de Vigia, eles não pregam o testemunho de Deus. Eles não pregam a Jesus Cristo. Eles não se submetem ao senhorio de Jesus como Senhor e Deus. Eles negam a Jesus na divindade, na soberania, na deidade. Eles não recebem Jesus porque eles têm um argumento de que adoram o Deus verdadeiro. E que esse Deus verdadeiro é Jeová. Mas a própria Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os testemunhos de Jeová não admitem isso. E a doutrina dessa seita satânica negam várias verdades que Jesus pregou. Eles negam a existência do ser após a morte, porque eles dizem que o ser é o corpo, e quando o corpo morre não existe mais nada. Eles negam a realidade do tormento eterno. Eles negam a personalidade do Espírito Santo. Eles negam o juízo eterno como lugar de punição e sofrimento. Eles negam vários conceitos doutrinários que Jesus ensinou, eles negam tudo isso. Logo, quem opera nesse Espírito não é o Espírito Santo, porque eles não creem no Espírito Santo como uma personalidade. Quem opera nessa instituição, nessa seita, é o Espírito do Anticristo, que leva-os a negar Jesus. Amém, meus amados? Meditem nisso, reflitam e analisem. Para vocês terem o conhecimento, para vocês compreenderem a verdade, eu peço a vocês que analisem com cuidado o que eu aqui vos informei, o que eu passei para vocês, o que eu estou transmitindo aqui para vocês. Eu peço a vocês que analisem com cuidado, com atenção, pois é muito bom a gente conhecer a verdade de Deus. Não o que os grupos religiosos dizem que são verdade. Não o que os grupos e as igrejas e as religiões pregam como verdade de Deus. Se nós queremos conhecer a verdade de Deus, é preciso conhecer a Cristo, aprender de Cristo, porque Ele é a verdade de Deus. Jesus é a luz de Deus. Jesus é por onde a gente encontra a verdade que nos liberta, porque Ele mesmo é essa verdade. Então, amados irmãos e amigos, observe que a Bíblia vai condenar toda a prática, doutrina, conceito que a doutrina da Sociedade Torre de Vigia leva para o povo. A esperança que a Sociedade Torre de Vigia de uma vida eterna, de uma vida com Deus, todo o Evangelho de Cristo vai reprovar. A palavra de Deus não apoia, não dá base para a doutrina da Sociedade Torre de Vigia. Mas não é só os testemunhos de Jeová dentro dessa seita que leva maldição para o povo, doutrina de demônios. Há vários grupos aí religiosos, tanto de religiões de outros conceitos, como na religião evangélica, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma heresia o que ela ensina. Uma das maiores heresias é estabelecer o alicerce no sábado. O alicerce da nossa fé e vida com Deus, para ser povo de Deus e salvo, é Jesus Cristo. Não é guardar sábado, nem nenhuma ordenança, de nenhum ritual cerimonial de lei. Mas não é só a adventista do sétimo dia. A presbiteriana também tem uma doutrina de demônio. A doutrina da eleição, predestinação fatalista incondicional, onde eles ensinam que não existe livre-arbítrio, onde eles ensinam que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno. Isso não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não ensina isso. Mas também tem outros conceitos dentro das religiões evangélicas, que leva o povo a crer que vai encontrar Deus dentro da igreja, que a vida com Deus é dentro da igreja, que só é de Deus se viver e participar do ritual da formalidade de igreja, sendo batizado, estando dentro de uma igreja, cumprindo as ordenanças da igreja,
participando de pacto, voto, campanha. São muitos ensinos heréticos, são muitos ventos de doutrinas, são muitos enganos que o povo está recebendo como verdade e ensino de Deus. Olha, gente, para encerrar, sejam prudentes, cuida de ti e da doutrina. Mas a doutrina é a de Cristo. Fazendo isso, você anda na verdadeira salvação, no caminho dela. E o apóstolo João, na sua segunda carta, porque não tem capítulo, no versículo 9 e 10, João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. E se alguém vem até você trazendo algum ensinamento que não confere com o evangelho, com a doutrina de Cristo, não receba. É do diabo. Não tenha medo de recusar, seja quem for o homem. Não é autoridade para você se submeter humana. Para você se submeter é a autoridade divina. O próprio Deus, a sua palavra. Amém, meus irmãos? Não receba. Seja quem for o homem, quem for a autoridade religiosa. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque nós somos chamados para viver devoto, para viver fiel, para viver submisso. Não é nenhuma instituição, igreja, ministério, não é nenhum líder religioso. É a Jesus pela sua palavra. E se alguém prega um outro evangelho que não seja aquele que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos, não recebam, porque se receber, vai viver o anátema, indo a juízo e a condenação. Cuidado, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Faça o bom combate da fé, porque os adeptos de Satanás estão nas casas, nas portas e dentro das igrejas, pregando heresia de perdição para levar muito a desviar da fé e indo à condenação.